Aqui estamos! Vamos para a semana com um treino mais longo até agora, 35 km, talvez o mais longo do ciclo, vamos descobrir. Mas vamos falar um pouquinho também disso aqui, ó. Treino de força. Bora, vem com a gente. Fala aí pessoal, tudo certo? Mais uma semaninha por aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre treino de força, aproveitando que a gente vai ter hoje, essa semana, né, os 35 quilômetros. Provavelmente o treino mais longo do ciclo, ainda vai ter um outro longo assim, mas não sei se vai ser 35, talvez 34, 32. A gente ainda vai conversar, vai discutir quando chegar mais lá próximo, que vai ser 3 semanas antes da maratona. Mas vou trazer aqui hoje a ideia do que a gente vem fazendo de treino de força desde que eu voltei de Boston. Tudo isso fazendo parte da preparação para essa maratona de Nova York. Quando eu voltei de Boston, como vocês já sabem, já viram lá no começo da série, eu tava com um problema do edema ósseo no tornozelo direito e com isso tava sem correr. Então naquele mês que eu fiquei sem correr, eu dei um foco muito grande para fortalecimento e eu fiz como se fosse uma base do fortalecimento. Então eu fazia naquelas semanas de 3 a 4 treinos de força, sendo 2 séries A e B. A série sempre tinha exercícios de todos os grupos musculares, mas eu consegui vir fazendo uma progressão de carga. Então eu vim ganhando capacidade de carga, né, nos exercícios, principalmente os mais fundamentais, como por exemplo agachamento terra, agachamento livre, a fundo, esses exercícios que têm bastante correlação com a corrida e são muito importantes para o corredor, e vim fazendo uma espécie de uma base. Por quê? Quando eu voltei a correr, e aí eu fazia 4 treinos de corrida por semana, a gente começou a voltar à normalidade, que são de 2 treinos de força por semana. Então eu fazia ali geralmente na quarta e sexta, às vezes na segunda à tarde e na sexta, às vezes tinha que encaixar um no domingo para pagar um treino que tinha ficado devendo, mas conseguia ir encaixando 2 treinos na semana. Com isso, a ideia era assim, eu não conseguia ganhar muita coisa em relação ao que eu vinha fazendo, mas como eu já estava numa capacidade boa de carga que eu tinha adquirido nesse período, vamos assim, de base dos exercícios, né, do fortalecimento, estava num patamar legal. Ali para meados de julho, a gente colocou uma 5ª sessão de treino de corrida na semana, e aí as sessões de fortalecimento diminuíram. E desde então, na maioria das vezes, na maioria das semanas, o fortalecimento tem ocorrido somente uma vez, para não concorrer com os treinos de corrida. Algumas semanas, eventualmente, eu acabo fazendo 2 treinos, mas são treinos mais curtos, a carga caiu um pouco, porque a ideia é que, na verdade, eu chegue bem para os treinos de corrida, que é a preparação específica para a maratona, obviamente é de corrida. Então, os treinos de força diminuíram, tanto em intensidade quanto em quantidade, focando em simplesmente manter aquele estado de força que eu consegui adquirir lá no começo, e sem prejudicar a musculatura para chegar nos treinos de corrida. Os exercícios em si não mudaram muito, são exercícios livres, absolutamente todos os exercícios que eu faço são livres, uma vez que eu não tenho equipamento, eu faço os treinos aqui em casa, e o que eu tenho aqui em casa são elásticos, alguns pesos, uma barra com anilhas. Então, os exercícios são passados pelo PC também, que é o mesmo treinador da corrida, como eu já venho fazendo nos outros ciclos, se você acompanha aqui, você já sabe disso. São exercícios, muitos deles unipodais, para poder trabalhar esse momento da corrida, que é muito unipodal, né? Você tá sempre com apenas um pé em contato com o chão, só uma perna tá sustentando o peso. E muito exercício também de fortalecimento de core, de abdômen, para poder trazer a sustentação, para poder ter postura durante a corrida. Essa construção do treino de força, desde lá de trás, desde o retorno de Boston, aproveitando uma época que estava sem corrida, ganhando bastante força nesse período, e agora diminuindo a quantidade e a intensidade desses treinos, tem me mantido com força, porém sem atrapalhar para os treinos de corrida. E isso tem sido bem legal, principalmente nessas semanas como essa, em que eu tenho 35 km para fazer no sábado, vou fazer um ritmado na quinta-feira de 15 km. Além de ter volume, a gente tem intensidade nos treinos. Com essa modulação, vamos dizer assim, dos treinos de força, eu consigo chegar mesmo numa semana dessa, em que o volume vai ali chegar a beirar os 80 km, que pra mim é um volume bastante alto, sem chegar nos treinos de corrida sentindo. O acessório, vamos dizer assim, né, um dos acessórios da corrida, que é o treino de força, é dessa maneira que eu tô fazendo nesse ciclo para a maratona. Bora! Hoje tem 35. Pra ele. Só pra mim. Uma galera aí, ó. Teve gente aí que pediu até pra aumentar o volume na planilha pra acompanhar mais distância, aí que eu tô sabendo. Pra dar uma força. Tá vendo, ó? Quem tem amigo, filho, tá bem. Vamos que vamos. Começando aqui, o pelote saindo pro longão do final de semana. 17h30. Metade do treino já foi. 4h40 de média. Vamos ver o que vira a segunda metade agora. O pelote tá aqui ainda, ó.
professor tá animado hoje, ó. Chegando na base 2. Vou montar o apoio agora rapidinho. Vou colocar os copinhos no carro. O de sempre. Sempre funcionou. Mais uma vez. 28 e uns quebradinhos. Passei no carro então pela última vez. Abasteci. Peguei mais uma garrafinha d'água, uma garrafinha de isotônico, um copinho. E agora rumo pra base, lá onde a gente começou. Lá em cima, uma subida forte ainda, dentro dos últimos 5K. 4,38 de média. Tá bom. A subida perde um pouquinho. Fechar ali perto dos 4,40. Se tudo der certo. Bora. E foi 35 km. Bom. Rodagem boa. Um longo aí com uma intensidade moderada no máximo. 4,37 de média. Um sol pra cada um. Tá um negócio absurdo de calor. Eu perdi as contas de quanto copinho, garrafinha d'água, isotônico que eu consumi hoje. Tomando, jogando pra cabeça. Tomando cuidado pra não desesperar na hora de beber e acabar bebendo muito e correr pesado. Então usando muita garrafinha pra refrescar, pra refrigerar o corpo, mas sem ficar bebendo tanta água assim. Porque no desespero do calor excessivo, é uma coisa que pode acontecer. A gente bebe muita água e aí acaba ficando pesado pra correr. Então também tomando cuidado com isso. Final de semana mais quente do ano, justo do 35. Tomara que melhore até o dia da prova, pra fazer uns treininhos com menos calor. É isso. Fechamos mais uma semaninha boa de treinos. Seguimos na busca. Vamos que vamos pra Nova York.